meu nome é Caroline Burli e eu vou contar para vocês sobre as 5 estrelas dos dados abertos. Então, para a gente entender esse conceito, a gente precisa voltar lá em 2001, quando o Tim Berners-Lee, que é o criador da web, esse que está aqui atrás, ele escreveu um artigo sobre web semântica, que é um conceito super importante para a gente entender o que são as 5 estrelas dos dados abertos e também um marco da transição da web de documentos para a web de dados, que é a web atual, onde a gente navega atualmente. Então, se a gente pensar na primeira estrela dos dados abertos, é o primeiro passo para a gente atingir as 5 estrelas. O que isso significa? Significa que a gente vai disponibilizar os dados em qualquer formato, não importa qual, tanto que aqui o exemplo é um PDF, pode ser uma imagem, um JPEG, PNG, por exemplo, mas eles vão ter uma licença que permita o seu reuso. Então, aquele dado, aqueles dados que estão disponíveis na web, eles podem ser reutilizados porque eles têm essa licença. O segundo passo significa que os dados eles já têm a licença que permite o reuso, mas eles estão estruturados. Então, aqui a gente tem o exemplo do Excel, ou do formato XLS, que significa que eles têm uma estrutura que facilita o reuso. A terceira estrela, que é o que nos interessa de fato para a gente pensar nas 5 estrelas dos dados abertos e principalmente pensar em dados abertos, é o CSV como exemplo de disponibilização de dados estruturados num formato não proprietário. Então a gente tem os dados na web com licença que permita o reuso daqueles dados. Os dados eles estão estruturados, mas eles estão no formato não proprietário, que é super importante porque facilita a vida das pessoas que vão desenvolver aplicativos, enfim, vão reutilizar aqueles dados. A quarta estrela atinge um nível de complexidade que é super importante para a gente chegar nas 5 estrelas dos dados abertos. Porque a quarta estrela, além desses dados estarem, então, num formato não proprietário, disponíveis na web de maneira estruturada e com uma licença que permita o reuso daqueles dados, ela significa que os dados eles vão estar numa URI, ou seja, eles estão no identificador universal único, então eles podem ser encontrados sempre e eles usam tecnologias web. Aqui a gente tem o exemplo do padrão do W3C, que é o RDF. Então, para utilizar o RDF, significa que a gente já está na quarta estrela dos dados abertos. E é muito importante também o uso de vocabulários. Então, quando a gente vai, por exemplo, disponibilizar um metadado, que é a informação sobre o dado que está disponível, a gente pensa também nos vocabulários que estão por trás daqueles dados. Por exemplo, se a gente vai disponibilizar dados sobre manga, como que a gente diferencia se é a manga da camiseta ou a manga fruta? Então, para isso, tem os vocabulários que têm que ser utilizados. Quando a gente atinge a quarta estrela, que é um nível de complexidade bem grande, a gente está pronto para ir para a quinta estrela, que significa que os dados eles vão se conectar automaticamente. Por isso, quando a gente fala em dado aberto, que a gente fala que eles têm que ser legíveis por máquina, significa que eles vão se conectar, que a máquina lê aqueles dados e eles podem, na verdade, eles podem se conectar automaticamente, porque eles têm toda essa estrutura, então, dos dados estarem disponíveis numa licença que permite o reuso, estarem estruturados no formato não proprietário e utilizam as tecnologias web e os padrões do W3C com os conceitos, com embasamento dos conceitos de web semântica. Então, dessa maneira, a gente consegue atingir as 5 estrelas dos dados abertos e foi isso que eu vim contar um pouco para vocês. Quem tiver mais interesse no assunto, acesse o link que tá, aliás, tem vários links na descrição desse vídeo e a gente fica à disposição. Muito obrigada, até mais!